Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Dando continuidade à nossa lição, vou compartilhar minha tela para você. Espero que você esteja vendo. Hoje eu não estou com o meu celular ao lado, então não sei se vocês estão vendo, mas espero que estejam vendo. Paramos aqui. Estamos fazendo uma comparação, né, das alianças e falamos sobre os que se incluíam nela. Eram os filhos de Israel, na nova aliança, filhos de Deus. Na antiga aliança, se tornava por um nascimento físico. Então, havia a possibilidade de se tornar um prosélito, né? Mas o natural era o nascimento físico. Você nasceu judeu, então você é filho de Deus. Na nova aliança, o nascimento é espiritual. Então, nós vamos realmente verificar isso cada vez mais. E espero que você consiga um tempinho para meditar nas palavras que foram dadas, né? E responder aquela pergunta, né? O que significa nascer de Deus? Mas dentro da Escritura, tá? É isso aí. Então, na velha aliança, a circuncisão era o sinal e o selo da filiação. Você sabe que a circuncisão ela é anterior à lei. A gente fala da lei de Moisés, a circuncisão como um aspecto da lei, mas na verdade a circuncisão é anterior à lei. A circuncisão ela foi dada a Abraão, né? Ou como eles falam, Abraham Avino, Abraão nosso pai, né? E nós somos filhos de Abraão também, e não devemos esquecer disso. Ou da descendência de Abraão pela fé, não é? Jamais devemos esquecer disso. Mas a circuncisão era o meio. Na nova aliança, a presença do Espírito Santo, concedida no novo nascimento, é o selo, a garantia, né? Mas aquele também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. 2 Coríntios 1, 21 e 22 é quem fala essas palavras aqui. Em quem também vós, Efésios, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. É um simbolismo muito apropriado aqui nesse momento para a gente realmente entender. Eu não sei como é que Deus vem morar dentro de mim. Eu não sei. Eu só sei que veio. E eu creio que veio. Tá bom? Quando eu nasci de novo, Deus falou, vou morar dentro de você para te ajudar. Tá bom? Mas eu não sei como isso acontece. A única coisa que eu sei é que acontece. E eu estou satisfeito com isso. Não tem como explicar as ações de Deus em nosso interior. Mas Deus age em nosso interior. Especialmente daqueles que nasceram de novo. Tá bom? Falaremos mais sobre isso, tá bom? Isso aqui é só uma pitadinha daquilo que virá. Virá mais informações sobre essa questão da presença interior do Espírito em nós. Tá bom? Professor, mas por que escolheram a circuncisão como selo de filiação? Ok. Bom, primeira questão, Giovana, acho que foi a Giovana. Giovana, primeira questão, não foi eles que escolheram, tá? Foi Deus que deu a circuncisão como sinal. Está em Gênesis 17, vamos lá? É melhor ler a palavra agora. Uma vez que houve a pergunta, né? Melhor pessoa para responder é o próprio Deus. Gênesis capítulo 17. Vamos lá. Lembra que Deus chamou Abraão, né? Já falamos disso, já. Em Gênesis capítulo 15, Deus fez promessa de filho a Abraão e falou que chamou ele para fora, lembra? Da tenda, uma ocasião. Pediu para ele olhar para o céu,
Lembra disso? Gênesis capítulo 15. Pediu para ele olhar para o céu e disse, assim será a sua descendência. Abraão creu em Deus. E isso lhe foi creditado como justiça. Então, a salvação, desde o Velho Testamento, é pela fé. Porém, a fé precisa ser manifesta através de atitudes. Atitudes. Na antiga aliança, a atitude que revela a fé, como parte da filiação de Deus, é a circuncisão. E Abraão, então, ele recebe essa ordenança da parte de Deus. Olha, Gênesis 17. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo sua descendência. Abraão prostrou-se rosto em terra, e Deus lhe disse, de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. Eu tornarei extremamente prolífero, de você farei nações, e de você procederão reis. Estabelecerei minha aliança como aliança eterna entre mim e você, e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, aonde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes. E serei o Deus deles. Da sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes. Aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será sinal da aliança entre mim e vocês. Tá bom? Então, não é uma escolha de Abraão, e sim uma ordenança divina. Agora, existem outros aspectos aí que você pode pensar, mas que Deus não se preocupou em dar. Que é uma questão, por exemplo, de saúde. Deus estava pensando no bem-estar da saúde do seu povo, tá bom? Uma vez que a medicina não é tão avançada como a nossa, não é verdade? Então, não é tão avançada. Isso, na verdade, evita certas doenças, tá ok? Isso já é constatado pela ciência, tudo bem? Então, Deus está pensando no bem-estar do seu povo, físico e espiritual. Esse é o sinal. Deus, conhecedor do futuro, sabia que no futuro isso seria amenizado com a descoberta da própria ciência em relação à cirurgia da fimose, enfim, e outros tratamentos também que acaba ocorrendo e que traz mais saúde para o ser humano. Tá bom? Mas isso é uma questão que Deus não explicou os seus motivos, tá bom? Nós temos que, como digo sempre, ficar com a palavra. Foi Deus quem deu e era necessário obedecer. Isso foi incluído na lei de Moisés, porque era para os futuros descendentes também. Tudo bem? Porém, na nova aliança, nós também fazemos uma circuncisão. Porém, onde? Em que membro? Em que membro do corpo, né? No Velho Testamento é para o homem, no membro que é do sexo masculino, então é no homem. No Novo Testamento, a circuncisão ela é feita em todos os que nascem de Deus. Mas onde? Onde que é feita essa circuncisão? Então vamos ver. Na carta de Paulo aos Colossenses, estou tentando lembrar aqui, talvez, não sei se é essa daqui mesmo, mas se não for, eu acho em outra ocasião também. Colossenses capítulo 2, deixa eu dar uma olhadinha se é isso. Foi o que veio na minha mente, né? Vamos ver se é isso. Deixa eu ver.
Vamos, eu vou ler a partir do 11 também. Diz assim, ó. Nele também, vocês foram circuncidados. Eu lembrei, é aqui mesmo. Não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. E com ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Tá bom? Acho que é isso aí. Então, nós passamos também por um processo. Agora, vamos aprender uma lição desse aspecto. Obrigado, Giovana, por isso. Porque fortalece, né? Dá algo assim, mais informação e sentido para a nossa lição, né? O que a circuncisão representa? Corte. É cortar. Você corta para dedicar. Lembra que Deus falou para Abraão? Para você seja totalmente dedicado, consagrado. E para isso você precisa cortar parte de si para entregar a Deus. Tá ok? Essa é a ideia. Então, no Novo Testamento, nós cortamos o nosso coração. A circuncisão corta o nosso coração para que Deus possa habitar nele, tomar conta dele. E assim nós tenhamos uma vida totalmente dedicada, consagrada a Deus. Tá bom? É isso. É uma lição que a gente aprende nesse momento. Tá bom? A primeira aliança consistia numa administração de morte e condenação. De nada, Deus abençoe. Que bom que esclareceu. Que bom para você. A primeira consistia numa administração de morte e condenação. Eu prefiro que você abra agora na segunda carta aos Coríntios. Essa aqui a gente vai ler também. É importante ler esse trecho. Segunda aos Coríntios. A primeira era uma administração de morte. Mas olha a comparação que Paulo faz nesse trecho. Tá bom? Olha a comparação. Eu vou colocar os dois aqui já. Os dois slides, né? 2 Coríntios capítulo 3. Vamos ler. É muito interessante. Olha, é autoexplicativo. A partir do verso 7. Dá uma olhadinha. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, tá vendo? Quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Tá conseguindo pegar a comparação? Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Tá bom até aqui. Olha que comparação linda que Deus fez aqui através de Paulo. Qual era o ministério que trazia a morte? Que foi gravado com letras em pedras. Está falando do quê? Alguém gostaria? Você sabe que isso aqui é importante para a gente compreender, porque o verso 6 é mal lido pela religião. E você sabe, não sei onde você vai, mas é muito mal lido pela religião, por certa denominação, tá bom? E por questão aqui de respeito, a gente não cita nome de ninguém, tá bom? Mas olha o verso 6, dá uma olhadinha. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra,
mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, existe um grupo religioso, eu não sei se você faz parte dele, tá bom? Mas aqui não é ninguém está criticando, falando nada, somente constatando o que é. Eles usam esse verso para dizer que nós não devemos estudar a Bíblia. Mas, gente, quantas vezes Jesus disse, examine, examine, examine. Aí vem eu agora com a minha sabedoria e digo, não devemos estudar a Bíblia. Porque a letra mata. Ou seja, estudar demais mata, diz a religião. Agora eu pergunto para você, qual é a letra que mata dentro do contexto que Paulo está dizendo? Qual é a letra que mata? Alguém gostaria de escrever aí? Qual é a letra que mata? Opa, já escreveram alguém aqui. Ok. A velha aliança, o Reinaldo colocou, né? A lei da velha aliança, a Cristiane colocou. E por que você pode afirmar isso? Agora eu quero ver. Por que você afirma isso? Vamos ver. Eu quero saber agora, porque até eu fiquei curioso agora. Bom, deixa eu falar um pouco mais. Certo. Lei escrita é 613, ótimo, beleza. Porque não traz a salvação, ok, beleza. A prática da lei, tudo verdade. Porém, no contexto, o Paulo está dizendo assim, olha, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O verso 7 responde. Olha lá. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Então é a lei mesmo. Tá bom? Vocês estão certos. Né? Mas por que ele diz que a letra mata? Por quê? Por que ela trouxe morte? É óbvio, porque ninguém conseguiu obedecer todas aquelas leis do Velho Testamento. O único que conseguiu foi Jesus Cristo. Por isso, ele diz que a nova aliança é do Espírito. Isso, a lei aponta o erro. Porque através da lei sabemos o que é pecado. Perfeito, Giovana, isso mesmo. Perfeito. Mas nós sabemos o que é pecado e acabamos fazendo aquilo que sabemos que é errado. Não é? É uma tristeza. Aí você fica frustrado porque tenta obedecer, mas não consegue. Aí Deus proveu a nova aliança. E aí ele vai dizer. E é interessante porque ele faz um comparativo com aquilo que aconteceu na recepção da lei. Moisés ficou 40 dias no monte, recebeu a lei de Deus, não foi? E quando ele desceu do monte, o seu rosto brilhava. Olha, que coisa! Só que esse brilho era passageiro. Isso representava a lei. A lei é passageira, ele está dizendo. Olha que interessante, né? Essa comparação. Aí ele fala, olha, não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Por quê? Porque o brilho produzido pela nova aliança, ele é eterno. Tá bom? Então, só para a gente ver a importância da gente ler alguns textos, e onde a própria Bíblia faz a comparação da antiga com a nova aliança. Tá bom? Então, a segunda consistiu numa administração da justiça e do Espírito. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Em muito maior proporção, será glorioso o ministério da justiça. Tá bom? Espero que você tenha conseguido pegar essa comparação que vem da própria Escritura. Tá bom? Agora, só para a gente finalizar esse ponto, olha o verso 11 do capítulo 3. E se o que estava se desvanecendo, ou seja, a glória da lei,
a glória da lei, se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. O que é que permanece agora? O que é que permanece? Escreve aí, o que permanece? Vamos ver se nós estamos alinhados, né? Bom, Reinaldo escreveu sobre anteriormente. Na lei, nós conduzíamos nossas vidas, mas cruzamos o farol vermelho, ultrapassamos o limite de velocidade, etc. Agora devemos reconhecer que não somos capazes de conduzir nossas vidas, sentar no banco carona e deixar Jesus conduzir nossas vidas em segurança. Perfeito, boa comparação. Obrigado, Reinaldo. Mais uma que deve ser guardada. É isso mesmo. Agora é Jesus quem conduz, né? O volante do carro. Então não passa mais no farol vermelho, né? Não deve passar. Né? O ponteiro vai passando da velocidade. Opa! Jesus está no controle. Volta para a velocidade correta. E assim vai. Essa é a luta, né? Da carne contra o espírito. Tá bom? Boa comparação. Praticar os ensinamentos de Jesus. Ok? Isso mesmo. Tem que praticar. Mas o que permanece agora? Foi essa a pergunta, né? O que permanece? A glória. Quanto maior será a glória do que permanece? O que permanece? A velha aliança? Não, né? O que permanece agora é a nova aliança. A gente tem que prestar atenção nos verbos, né? Está dizendo, ó, aquela passou e essa permanece. Isso mesmo, Cristiane. A nova aliança. Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor.